Senhoras e senhores, sou o professor Dimas, professor de História, e estou aqui para falar sobre um dos maiores conflitos da história da humanidade, mais conhecida como Primeira Guerra Mundial, mas a época, quando eclodiu, era chamada de a Grande Guerra. Aliás, senhoras e senhores, vocês sabiam que durante a Primeira Guerra Mundial, ou Grande Guerra, como era chamada à época, 5 milhões de pessoas, aproximadamente, morreram nas trincheiras, ou seja, 1/3 dos soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial, senhoras e senhores, 1/3 morreu nas fétidas trincheiras que foram cavadas de norte a sul no território europeu. E, senhoras e senhores, agora, acompanhem comigo quais foram as principais consequências da Grande Guerra. Ao término do conflito, 1918, senhoras e senhores. Quais são as consequências? Acompanhem comigo. Aí está! Primeiro, senhoras e senhores, a vitória da chamada Tríplice Entente, formada por Inglaterra, por, senhoras e senhores, França, bem como também pelos Estados Unidos. Lembrando que a União Soviética, em 1917, vai deixar o conflito por causa da Revolução Russa, a Revolução Bolchevique. E os Estados Unidos entram justamente em 1917 no conflito. O resultado, com a entrada dos Estados Unidos, mais armas, mais munição, mais soldados. E o resultado, a derrota da chamada Tríplice Aliança, Império Austro-Húngaro, Alemanha, senhoras e senhores, e lembrando que a Itália inicialmente estava na Tríplice Aliança, mas depois passou para o outro lado da Tríplice Entente. Então, vitória da Tríplice Entente. Ora, senhoras e senhores, os Estados Unidos, presididos pelo senhor Woodrow Wilson, propôs um acordo de paz logo ao término do conflito, em 1918, que ficou conhecido como o Plano dos 14 Pontos. E também é chamada de a paz sem vencedores. A proposta de Woodrow Wilson era uma paz sem ressentimentos, sem criar, digamos, novas rivalidades. Portanto, ele propunha uma paz sem anexação de territórios, sem a imposição de pagamentos de indenização pesados, para não criar ressentimentos e resultar numa nova guerra. Ah, senhoras e senhores, mas a França, sedenta por vingança depois do que aconteceu na Guerra Franco-Prussiana em 1871, quando a França perdeu para a Prússia, que liderava a unificação alemã. A Alsácia-Lorena foi humilhada, eis então que a França não aceita a proposta estadunidense, e o resultado, senhoras e senhores, o famigerado Tratado de Versalhes, que vai ser imposto principalmente aos alemães, considerados os grandes culpados, como se a guerra tivesse apenas um culpado. E, senhoras e senhores, por esse tratado, lembrando, a Alemanha não poderia ter mais aeronáutica, a Alemanha não poderia mais ter uma marinha, o exército ficou restrito a 100 mil soldados, a Alemanha teria que, aliás, perdeu as poucas colônias que tinha na África e na Ásia, a Alemanha deveria ceder, inclusive, material de construção para a França, a Alemanha não poderia ocupar a fronteira com a França, o vale do Rio Reno. Além disso, a Alemanha também, senhoras e senhores, teria que pagar uma indenização de guerra aos vencedores, principalmente a França, no valor de 33 bilhões de dólares. Eu disse bilhões de dólares, senhoras e senhores, o que acaba contribuindo para um novo ressentimento. O que era antes revanchismo francês agora vai se transformar em revanchismo alemão por causa da humilhação que a Alemanha sofre com o Tratado de Versalhes. Ah, senhoras e senhores, vale lembrar também que uma outra característica importante foi a mudança, uma mudança importante, significativa, digamos assim, no mapa político da Europa. Impérios desapareceram, países surgiram. Por exemplo, nós tivemos o fim dos impérios turco-otomano, o fim também do Império Austro-Húngaro e o surgimento de países como, por exemplo, a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria, com o fim do Império Austro-Húngaro, a Iugoslávia, que era o sonho dos sérvios, a chamada Grande Sérvia, vai receber o nome de Iugoslávia, ok? Ah, senhoras e senhores, além disso, a Primeira Guerra Mundial ficou marcada também por inovações tecnológicas na área bélica, na área militar.
Como, por exemplo, senhoras e senhores, tivemos os tanques de guerra, uma invenção inglesa de 1916, tá? Em terreno, digamos, não muito acidentado, poderiam chegar a mais de 7 quilômetros por hora. Olha que velocidade! Senhoras e senhores, mas se o terreno fosse acidentado ali, irregular, né? Muitas vezes a velocidade máxima atingia pouco mais de 3 quilômetros por hora. Ora, senhoras e senhores, tivemos também os aviões. Infelizmente, essa que tinha sido uma invenção recente vai ser utilizada também na Primeira Guerra Mundial. E tivemos também, senhoras e senhores, os submarinos. Destaque para os U-boats alemães, que submersos chegavam a 15 km por hora, na superfície 26 km por hora, e dentro deles um cheiro insuportável de diesel queimado, porque eram motores a diesel. Além disso, né, havia também uma temperatura muito mais de 50 graus Celsius no interior desses submarinos, senhoras e senhores. E tivemos também, infelizmente, o advento da guerra química, a utilização de armas químicas, os gases tóxicos. Por isso, como vocês estão vendo aí na imagem, a necessidade de se utilizar máscaras de gás contra gases como o gás cloro, o gás fogênio, o gás mostarda, entre outros, senhoras e senhores. Estima-se que, durante a Primeira Guerra Mundial, mais de 90 mil pessoas foram vítimas desse tipo de arma, né? No caso, né, a arma química, os gases tóxicos. Senhoras e senhores, e temos também, aqui está, os Estados Unidos despontam, ao término desse conflito, como a potência hegemônica, a principal potência no mundo econômica, política e militar, suplantando a Inglaterra, que até então era a potência hegemônica. Tivemos também, senhoras e senhores, a criação da Liga das Nações, né? Uma organização supranacional que tinha por objetivo manter a harmonia, a paz entre os países, né? E que nós sabemos foi um fracasso, até porque tivemos pouco tempo depois, não muito tempo depois, a eclosão de uma nova guerra mundial, tá? Senhoras e senhores, vale lembrar também que uma das consequências da Primeira Guerra Mundial, por causa dos ressentimentos criados, né, e até a alimentação de um nacionalismo exacerbado, uma das consequências foi o surgimento do fascismo na Itália, de Benito Mussolini, e o nazismo na Alemanha, de Adolf Hitler. Inclusive, alemães, né, sedentos por vingança depois da humilhação que sofreram na Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes. Tivemos também, senhoras e senhores, aproximadamente 17 milhões de mortos e 20 milhões de feridos, e dentre esses feridos, muitos deles, né, mutilados. A lembrar que uma das consequências vai ser o surgimento da cirurgia plástica para a reconstrução das faces, né, do rosto dos soldados feridos por causa do combate. Teremos também, senhoras e senhores, o advento da fisioterapia, ok? Muito bem. Senhoras e senhores, vamos recapitular os principais aspectos dessa videoaula. Bom, falamos, senhoras e senhores, no início de que muitos, milhões morreram nas fétidas, naqueles buracos cavados de norte a sul da Europa, chamado trincheiras. Vimos também, senhoras e senhores, que dentre as consequências tivemos a vitória da Tríplice Entente. Tivemos a proposta de paz que não foi aceita pela França, proposta apresentada pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson, os 14 pontos, né, de Wilson, mas no final acabou prevalecendo o Tratado de Versalhes, né, que vai humilhar os alemães. Vale lembrar também, senhoras e senhores, que tivemos mudanças importantes no mapa político europeu, com o surgimento de novos países, como a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, e o desaparecimento de impérios, como o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro. Vimos também, senhoras e senhores, que a Primeira Guerra Mundial foi marcada por inovações tecnológicas no campo de batalha, não é? Como é o caso do advento do tanque de guerra, da utilização de aviões. Tivemos também a utilização de submarinos, bem como dos gases tóxicos. Ora, senhoras e senhores, e fechando, os Estados Unidos despontando como a potência mundial hegemônica, a criação da Liga das Nações, que, como sabemos, fracassou na busca pela paz, bem como também tivemos o surgimento do nazifascismo e um saldo de 17 milhões de mortos e 20 milhões de feridos e mutilados. Senhoras e senhores, esta foi a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial e suas consequências.